Fala pessoal do canal do Ricardo Rocha 3 no YouTube, tudo bem com vocês? Partida de ontem entre Sport e Retrô foi uma partida de muita briga. O Sport consegue fazer logo o primeiro gol, nos primeiros minutos, né? Uma bela cabeçada do Ramon, o DP não consegue acertar um belíssimo passe e o Sport abre logo o placar. Eu achei que a equipe do Retrô ia sentir a partida, mas muito pelo contrário. A equipe do Retrô conseguiu ali equilibrar as ações em um lance que para mim, um belíssimo lance mesmo, de fato. O Diego Guerra consegue fazer um bonito gol. Fazia tempo que eu não vi um gol tão bonito. O House até tenta, mas fica uma bola indefensável. Depois teve um lance que me chamou bastante atenção, foi uma cabeçada do Benevenuto em cima do Wagner Love. Isso me chamou bastante atenção, acho que era para um lance de revisão de VAR, era para ter chamado e o VAR não chamou. E o Retrô, ele consegue fazer o seu segundo gol ainda, um chute do Hadley ali, que pegou na veia mesmo. E o Luiz Henrique, o lateral esquerdo, que para mim, tá, é um bom lateral esquerdo, foi muito bem, na verdade ele está indo muito bem no Campeonato Pernambucano. Ele naquele momento, ele faz o segundo gol depois de sei lá, 5, 6, 8 minutos de checagem. Isso eu vou comentar também sobre a arbitragem, sobre as checagens do VAR. Depois desse lance, aí confirmou o gol da equipe do Retrô. O House, ele sai vaiado, muitas vaias mesmo pro House, ainda no primeiro tempo. No intervalo, ainda a gente escuta a torcida chamando o Roger de burro, a torcida já tá um pouco sem paciência para o Roger, em algumas teimosias, que pode-se chamar, né? Algumas convicções dele, que para eles são muito claras, mas para a torcida não. Né? Simplesmente a manutenção do House, um goleiro que falhou contra o Santa Cruz, falhou contra o Maguari, falhou no dia de ontem também, tá? E, enfim, aí a torcida ficou muito chateada com o House. Também teve, tá? No intervalo era para o Zé Lucas, que para mim merece ser titular, era para ter entrado, tá? Mas isso não aconteceu e a torcida ficou muito chateada, né? Porque alguns jogadores da equipe do Sport não estavam conseguindo jogar bem, não estava num bom momento no dia de ontem, então tem que fazer algumas alterações e eu acho que para mim o Zé Lucas na partida de ontem poderia somar. Um jogador que tem muita qualidade mesmo. E ele faz algumas alterações, ele muda praticamente o sistema ofensivo, só deixa o Gustavo Maia, tá? Só deixa o Gustavo Maia, então você vê que ele faz algumas mudanças, mas o Sport ele consegue fazer o seu segundo gol, né? O primeiro foi com o Ramon, o segundo com o Benevenuto, uma belíssima cabeçada, e o terceiro com o Max, o jogador que entrou no decorrer da partida e consegue fazer o terceiro gol. Pelo lado do Retrô, eu gostei muito da equipe do Jamerson, né? Ele mudou um pouco o sistema de se jogar, o sistema tático, e atrapalhou um pouco. Até o próprio Roger fala nessa coletiva que o Jamerson ele botou um jogador a mais no meio de campo e atrapalhou. O Sport demorou para assimilar essa mudança tática, e o que acontece? O Sport fica um pouco perdido até ele fazer algumas alterações ali e ajustar. Aí o Sport estava perdendo o meio de campo. Como acontece isso, mano? Quando você perde o meio de campo, aí é fatal. Aí no segundo tempo, o Roger ele consegue equilibrar um pouco as ações e o Sport começa a ter algumas ações mais efetivas, mas não muita coisa. Porque o Retrô também teve que sair mais para o jogo. Outro ponto que eu vou falar agora a arbitragem do jogo de ontem, né, do Sport Retrô. Para mim foi uma arbitragem um pouco perdida. Lances do Wagner Love com o Benevenuto dá uma cabeçada no Wagner Love. Outro lance do próprio Rafinha, que Rafinha para mim era para ter sido expulso na partida de ontem, isso não aconteceu. Expulso, calma. Expulso, quando eu falo, foi nesse lance aí que vocês estão vendo, ele dá um chute no jogador do Retrô. Ele não procura a bola, não faz nada. Na verdade, ele vai procurar a bola do tornozelo, só pode, porque o chute que o Rafinha dá, enfim. E depois, logo em seguida, nos minutos já finais, o Rafinha é expulso para uma outra entrada, ele já tinha amarelo para uma outra entrada
e ele é expulso. Mas nessa jogada, para mim, merecia ter expulso. Eu acho que a arbitragem a arbitragem do VAR, no total, ficou perdida. Muito tempo para decidir alguns lances. O próprio lance do Retrô, o segundo gol, demorou-se muito, né? Enfim, algumas questões que precisam ser equalizadas e precisam ser resolvidas. O Zé Lucas, para mim, volto a repetir, é titular da equipe do Sport. Agora eu vou enfatizar um jogador, Augusto Pucci. Jogador que eu vi jogando, nunca tinha visto jogar ele como lateral direito, tá? Vou ser bem sincero. Ele, depois que eu fiquei sabendo, pelo Edinho do Sport, que é o influencer da equipe rubro-negra, ele comenta sobre isso. Eu vi ele jogando no meio de campo, mas como lateral não. O meio de campo já estava bem, mas assumiu para mim a titularidade nesse momento da equipe rubro-negra. Muita personalidade, muita garra, muita força de vontade, qualidade quando chega na linha de fundo, enfim. Então eu vejo que é um jogador que para mim, a maturação está chegando. Um jogador que precisa ainda de mais minutagem para ganhar mais cancha, porque assim, em alguns certos momentos, ele meio que se perdeu. Ele queria discutir com Wagner Love, queria discutir com alguns jogadores do Retrô, enfim, mas isso é a juventude, né, dele, fez e faz com que ele fique com os nervos à flor da pele, né, querendo combater a todo momento, mas tem hora que tem que existir a experiência, e eu vejo que a equipe do Sport, alguns jogadores são muito experientes para chamar ele, para conversar com ele, falar, calma, tem que ajustar, mas um jogador que para mim foi o melhor jogador em campo no dia de ontem. Tá bom, pessoal? Então você já sabe, curta, compartilhe bastante, comente no canal do Ricardo Rocha 3 no YouTube, dá aquela moral e vamos embora.